Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 33º domingo do tempo comum. O próximo já será a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e terminará assim o ano litúrgico. E em seguida, no outro domingo, primeiro do Advento, começaremos um novo ano, nos preparando para o Natal. Então, estamos no final. Quando a igreja chega para o final do ano, sempre nos leva a pensar também no final dos tempos, no fim também da nossa vida. Afinal, nós todos deveríamos ter consciência que estamos aqui de passagem, que somos peregrinos, com este desejo de poder um dia encontrar o Senhor no céu, ver o seu rosto, a sua face, e com Maria e com os santos louvar e adorar o Senhor. E a página do Evangelho deste domingo parece uma página difícil, uma página que nos espanta, nos amedronta, porque olha o que Jesus diz aos seus discípulos daquele tempo e a nós também. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Meu Deus, que imagem dura, é terrível. E aqui logo passa na cabeça todos aqueles profetas da desgraça que dizem daqui a pouco já vai acabar o mundo e não sei o quê. Este mundo vai terminar, certamente, porque tudo que tem um começo tem um fim. Mas se nós olharmos para a história da humanidade, sempre tivemos momentos difíceis, sempre guerras, divisões, brigas, catástrofes, sempre. Mas ainda
E Jesus, aqui diz assim, naqueles dias depois da grande tribulação. O sol vai se escurecer, a lua vai perder o brilho, as estrelas cairão, mas depois da grande tribulação. Tribulações todos nós temos, todos temos. Quem entra no mundo passa por uma grande tribulação. É só pensar quando de repente a gente descobre uma doença inesperada, quando recebe a notícia de uma pessoa querida que faleceu de repente, quando acontece uma tragédia, uma enchente, quando um filho começa a enveredar o caminho da morte, da droga, quando há uma crise no casamento, quantas tribulações, quantas, todo mundo sabe, tá? E nestas horas temos como que a impressão que o mundo está se acabando e que não tem mais jeito, que Deus até se esqueceu de nós, que o mal vence, que a morte tem a última palavra. Mas não é bem assim. Esta página, que parece dramática, na verdade é uma página de esperança, de ânimo, porque aqui fala depois da grande tribulação. Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, se usa esta palavra grande tribulação. Quando? Lembra que o povo de Israel estava escravo, dominado lá pelo faraó no Egito, trabalhos pesados, uma vida de grandes sofrimentos. E este povo clamou a Deus, e Deus enviou Moisés para que tirasse o povo daquela escravidão. E sendo que o coração do faraó era endurecido e não queria deixar sair o povo, caíram sobre o Egito as pragas, as 10 pragas. Mesmo assim, o coração do faraó endurecido, até a última praga, quando os primogênitos do Egito, todos naquela noite, naquela escuridão, morreram, até o filho do faraó. Foi a grande tribulação. A grande tribulação. E foi exatamente naquela grande tribulação que o povo de Israel conseguiu sair do Egito, conseguiu atravessar o Mar Vermelho. Começou para este povo um novo tempo de liberdade. Depois da grande tribulação tem a liberdade. Depois da grande tribulação tem a possibilidade de viver uma vida nova. A grande tribulação não é o fim de tudo. Quando o evangelista Marcos escreveu o Evangelho, 40 anos depois da morte de Jesus, os cristãos estavam sofrendo grandes perseguições. O imperador Nero tinha mandado matar Pedro e Paulo e tantos outros cristãos, e as comunidades, aquelas primeiras comunidades, estavam apavoradas, quase com a impressão que Deus estava ausente, que não estava escutando o seu grito. É por causa disso que Marcos lembra estas palavras de Jesus, depois da grande tribulação. Mas quando é que aconteceu a grande tribulação? A grande tribulação aconteceu naquela sexta-feira, quando Jesus, depois de ter sido condenado à morte, foi levado até o Calvário, e lá foi crucificado e enterrado. Foi a maior tribulação. Os apóstolos sumiram, fugiram, ficaram apavorados, os sonhos deles destruídos. Eles tinham deixado casa, família, trabalho, porque acreditavam em Jesus, tinham a certeza que Jesus estava trazendo algo de novo, a salvação de Deus. E agora o mestre condenado, o mestre crucificado daquele jeito, o mestre morto. Que tribulação! Imaginar os apóstolos naquela sexta-feira à noite e no sábado,
dia seguinte lá no Senado, não? Atordoados, o que não deu certo. E foi exatamente naquela tarde da Sexta-feira Santa, que nós chamamos agora Santa, não? Que o céu se escureceu, o sol se escureceu, a lua não brilhou mais, houve até um terremoto. Parecia o fim de tudo, era a derrota do profeta de Nazaré, aquele que estava prometendo novos céus e nova terra. Isso foi motivo de grande alegria para os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus. Pensavam de ter silenciado e acabado com este profeta. Mas não foi assim. Depois da grande tribulação, veio o quê? No terceiro dia, Jesus ressuscitou, apareceu vivo aos apóstolos. Então, eles ficaram até sem saber o que pensar, de um lado apavorados, do outro felizes em ver Jesus ressuscitado. E aqui diz, depois da grande tribulação, o céu vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu serão abaladas. Mas aqui não está falando do sol que está lá em cima ou da lua, não. Está falando daqueles que naquele tempo eram considerados o sol, a lua e as estrelas, os grandes que dominavam. O faraó no Egito, os reis lá da Assíria, de Babilônia, o imperador de Roma, estes eram adorados como o sol, como as estrelas. E não é muito diferente de hoje, porque nós, sem nos aperceber, acabamos indo atrás destas estrelas que vão surgindo, não? Acho que também muitos católicos, em lugar de ser seguidores de Jesus, são seguidores destas estrelinhas que aparecem, não? Ou do futebol, ou do espetáculo, do cinema, nas redes sociais, atrás destes ídolos, ou até de um político, tá? Como se estas estrelas pudessem iluminar a nossa vida, mas nunca vão iluminar a nossa vida estas estrelas. E estas estrelas todas cairão, todas cairão. Naquele tempo, os pagãos adoravam o sol, a lua e as estrelas como deuses. Nós a quem adoramos? Adoramos o Senhor de verdade, Jesus Cristo, ou estamos iludidos, nos deixamos levar por estas coisas? Colocamos nisso a nossa confiança. Então, depois da grande tribulação, estes que parecem donos do mundo vão acabar. Assim aconteceu. Quem é que ainda se lembra dos faraós, dos imperadores? Acabaram. Eles não têm a última palavra. Eles não são donos do mundo. É o Senhor que venceu a morte. Ele que é o vivente e tudo faz viver. Por isso que logo em seguida diz, depois da tribulação, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. É Ele que surge vitorioso sobre todos os males do mundo. E nós devemos crer nisso, apesar das tribulações nossas, pequenas ou grandes. Nós sabemos que a última palavra não é a palavra do mal, mas é o Senhor da vida que vence o mal. Por isso que termina o Evangelho, Jesus dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo passa, tudo passa. As minhas palavras não passam, porque as palavras de Jesus são palavras que criam, que geram vida, esperança, ânimo, que transformam a vida das pessoas e a vida do mundo. E o que tem a ver esta palavra com o sírio que estamos celebrando, Nossa Senhora de Nazaré? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se tem alguém que mesmo na grande tribulação não perdeu a esperança, não desanimou,
foi a mãe de Jesus. Os apóstolos fugiram. Quem ficou aos pés da cruz foi só 3 mulheres, entre as quais a mãe do Senhor e João. Aquele sim que Maria tinha dado ao anjo lá no começo, quando não vinha há 14 anos, disse: eis aqui a serva do Senhor. Aquele sim, ela o deu de forma plena, exatamente lá aos pés da cruz, quando parecia exatamente ser o contrário. Naquela hora, será que não passou na cabeça de Nossa Senhora o que o anjo tinha dito? Que aquele menino seria o Salvador. Então, como é que agora aquela promessa se realiza se eu estou vendo meu filho morto na cruz? Maria não desanimou, não desistiu. Sentiu a dor, sim, mas não desanimou. Naquela hora, Maria disse o seu sim mais pleno. Maria acreditou na palavra, e confiou na promessa de Deus. A única, certamente na sexta-feira à noite, no sábado, era ela que animava os apóstolos, dizendo: coragem, coragem. E hoje ela vai dizendo também a cada um de nós, nas nossas tribulações: coragem, não desanimem, continuem confiando em Deus. Mas quando é que nós não perdemos o ânimo? Quando somos homens e mulheres de oração. Quem perdeu a relação de amor com Deus diante de qualquer pequena provação, logo abandona o caminho do Senhor. Mas quem está enraizado numa oração firme e forte, pode acontecer o que acontecer, e vai conseguindo superar. Aqui, até na nossa paróquia, quantos homens e mulheres passaram por grandes tribulações, mas ainda estão com um sorriso nos lábios, ainda estão trabalhando, não desanimaram. O que deu a eles a força de continuar a lutar foi exatamente a vida de fé e de oração. E nós este ano estamos pedindo a Deus a graça e a Nossa Senhora que nos ensine a adorar, a rezar, a ter uma relação bonita com o Senhor. Será que todos vocês rezam todo dia? Ensinam aos filhos a rezar, aos netos a rezar? Porque talvez uma das piores desgraças do nosso tempo é exatamente isso. A gente continua dizendo que acredita em Deus, mas Deus não tem mais lugar na nossa vida. A indiferença, levamos a vida de qualquer jeito. E quem passou por tribulações, mas esteve firme na experiência da oração, este é aquele que depois sabe também servir, doar a sua vida, amar os irmãos. Hoje a igreja celebra o 8º dia dos pobres, uma iniciativa que vem do coração do Papa Francisco. Os pobres, quantos sofrimentos estes pobres, mas se tem quem continua esperando, apesar dos sofrimentos, são os pobres. E quando nós pensamos nas pessoas que sofrem, lá nós encontramos o lugar onde nós devemos tornar concreta a nossa fé. Uma fé sem a obra, sem as obras, é uma fé morta, estéril, diz Santiago. Então também nós não podemos só dizer amém, aleluia, glória, ou ficar só rezando uma oração às vezes intimista, se esta fé não nos leva a nos comprometer para socorrer as pessoas que sofrem no corpo e no espírito, visitar os doentes, partilhar o que temos com os pobres, dar uma palavra de esperança que anda desanimado.
Quem só vive rezando, eu e Deus, está fora do caminho, tá? Porque a verdadeira oração nos leva à doação de nós mesmos, dedicar tempo, energia para os irmãos. Então, Nossa Senhora hoje, ela que passou pela grande tribulação, mas manteve firme a sua fé, está aqui nos dizendo: olhem para o meu filho, é ele que reconstrói a nossa vida, é ele que nos salva, é ele que nos ajudará a viver plenamente a nossa existência, é a ele que nós devemos buscar e esperar, e já desde agora nos preparar para o grande encontro, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, tá? Como diz o Evangelho, ninguém sabe quando será, mas devemos sempre estar prontos e nada deve nos espantar. Afinal, nós não dizemos que amamos o Senhor, e como é que quando se fala de morte logo diz: oh meu Deus, não. É claro que também Jesus teve medo de morrer, mas naquela hora ele disse: não a minha, mas a tua vontade, e terminou a sua existência no alto da cruz com duas palavras. A primeira, de desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Quase que o medo. Mas do outro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta confiança no Pai, esta confiança em Deus é aquela que nos ajuda a superar e vencer a grande tribulação da vida. Que Nossa Senhora possa nos animar, nos sustentar em nossa caminhada, que ninguém desanime, pelo contrário, que todos nós sejamos construtores de esperança. Hoje o mundo precisa disso, homens e mulheres de esperança, não profetas da desgraça e do pessimismo. Então, meus irmãos, ânimo. Também o Sírio, que vai acontecer daqui a alguns instantes, é um sinal de um povo que espera, que acredita no Senhor, que não se deixa abalar por nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.